gente, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estresse. Quem nunca teve uma crise de estresse? O nosso corpo, naturalmente, ele é programado para, em situações desafiadoras, em situações de pressão, de perigo, o nosso corpo está programado para ele liberar hormônios como o cortisol em resposta a essa situação que te traz um desequilíbrio emocional, te traz medo. Então, o organismo libera esses hormônios, que é o cortisol e a adrenalina, para você enfrentar essa ameaça. Então, no momento que você está sofrendo uma pressão psicológica, medo, um trauma, automaticamente o seu cérebro liga e começa a descarregar cortisol, que é o hormônio do estresse, e adrenalina. E aí você começa a desenvolver vários sintomas, como taquicardia, falta de ar, isso tudo por conta do excesso desses hormônios no seu organismo. Embora seja uma reação saudável, isso é saudável até certo ponto. Você pode sentir isso pontualmente. Agora, se você sentir isso todos os dias, já passa a ser um agravante e você precisa saber como lidar com essas situações quando elas acontecerem. A ansiedade, a depressão, pressão alta, dor de cabeça. Gente, eu pego tanta gente com dor de cabeça por conta de estresse. Quando a gente começa a fazer uma higiene do sono, como eu falei no vídeo do tema sobre sono, quando você pega a pessoa que está dormindo mal, que está tendo um humor oscilante, aí ela tem uma pressão no trabalho, isso tudo desencarreta dor de cabeça crônica, encarreta enxaqueca, pressão alta, problema cardíaco. Tudo isso por conta do estresse, por conta desses hormônios que, quando eles estão elevados no sangue, essa dosagem de cortisol e de adrenalina, quando eles estão elevados, é muito perigoso, porque significa que você está vivendo, o seu padrão de vida está sendo exatamente isso, esse estresse o tempo todo, e o cérebro quer que você reaja, que você se defenda contra essas ameaças. Então, o cortisol e a adrenalina, normalmente quando eu pego um paciente que ele está mais ansioso, que ele está desenvolvendo pressão alta, que ele está tendo algumas doenças de base, eu peço dosagem de cortisol. E por quê? Porque o cortisol aumentado na corrente sanguínea, cortisol e adrenalina, é assim, um prato cheio para você desenvolver um câncer. Então eu sempre tenho cuidado de, em uma situação de estresse aumentado, o estresse pós-traumático, o estresse pós-traumático é quando você sofre uma situação tão difícil e você não consegue sair desse ciclo, você fica vivendo isso o tempo todo, vivendo esse trauma, vivendo essa dor o tempo todo, e aí o seu cortisol vai ficar alto o tempo inteiro. Então eu peço esses níveis de cortisol pra gente trabalhar em cima do problema, e não só tratar a depressão ou tratar a pressão alta, não, tratar a raiz do problema. Então, se você tá passando por situações com problemas no trabalho, dificuldade financeira, relacionamento, problema de saúde, e tá assim, crise, eu não tô aguentando mais, dê um tempo, aprenda a diagnosticar isso através de respiração e meditação, através de atividade física. Lembra que eu falei no outro vídeo que a atividade física libera hormônios, dopamina e serotonina, que são hormônios do prazer? A atividade física faz isso. Se você tiver uma boa noite de sono, vai aumentar ainda mais, diminuindo a chance de você ter algum tipo de crise secundária por estresse. Organização do tempo. Por que no primeiro dia eu falei pra você comprar um caderno e uma caneta, pra você também anotar no seu diário o que você vai fazer no dia seguinte, se você meditar à noite, por exemplo, o que você vai fazer no dia seguinte, ou se você quiser no domingo fazer um planner da semana inteira, qual é o objetivo que você quer chegar, a meta que você quer alcançar. Eu vou começar, não comece nada grande, quer começar atividade física, você vai lá, contrata já um personal, não, gente, começa aos poucos. Começa caminhando no seu bairro, 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos, começa aos poucos. Não adianta a gente começar, estar parado e querer começar já gastando uma hora, querer entrar na academia já pegando peso. Não adianta. Vai chegar um momento que seu corpo vai gritar. Então tudo tem que passar pela fase da adaptação. Desenvolvimento de hobbies, praticar algo que você gosta, um joguinho, criar um pet, alguma coisa desse tipo, ajuda muito na questão do desenvolvimento de doenças secundárias ao estresse. Sono e alimentação saudável, como eu já falei para vocês, é primordial, é fundamental para que você consiga aumentar seu sistema imunológico, evitar fraqueza muscular, fraqueza emocional, evitar essas doenças que são como um infarto, por exemplo, um infarto silencioso, um AVC. Então, é muito importante você entrar com a disciplina, com essas atividades, com esse passo a passo, para que você possa ter uma resposta positiva mediante a uma situação de estresse. Eu passei por uma situação de estresse que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Eu estava passando e houve um barulho, eu estava passando em uma avenida aqui na cidade onde eu moro. E aí eu ouvi um barulho muito forte e eu achei que alguém tinha batido atrás
do meu carro e do carro que eu tava. E aí eu fiquei assustada na hora, né, e parei, assim. Não porque eu queria, eu estava pensando, ó, meu caderninho aqui, ó, tô anotando tudo, viu? Não que eu estivesse pensando em cobrar nada do tipo, mas assim, é porque o barulho foi muito grande e quando eu olhei pro retrovisor eu vi a moto no chão. Então, naquele momento, esse mecanismo de liberação de cortisol e adrenalina, ele ativou. E o que acontece quando ativa? Você, como eu falei, ativa cortisol e adrenalina, e aí você, consequentemente, começa a entrar num processo que a gente chama de luta ou fuga. Ou seja, você se prepara pra briga, você se prepara pra uma guerra, pra um confronto. E nesse momento foi ativado o meu, e aí eu saí, só que eu acredito que eu não tenha saído pra guerra, eu acredito que eu tenha saído mais pra ajudar, mas foi uma situação de estresse, foi uma situação de muita adrenalina, assim, meu coração saltava, assim, eu mal conseguia falar. Então, taquicardia, a boca seca, provavelmente por eu ser diabética, minha glicose subiu ou desceu, não sei. Mas eu fui e prestei socorro para o motoqueiro. Eu prestei o socorro devido, eu tomei cuidado com a cervical, eu segui o ABC do trauma, eu fiz tudo dentro dos padrões. Mas, de repente, aí eu tirei o carro da via para não congestionar e coloquei sinalização para ninguém vir e passar por cima do moço. Só que aí eu analisei o quadro geral dele, e a única coisa que eu fiz foi, eu não tirei o capacete dele pra não ter nenhum dano, porque a gente só tira o capacete pra colocar o colar cervical, não tinha um colar cervical. Então deixei ele no capacete, mas o restante do corpo, eu observei que não tinha nada assim, a olho nu não tinha nada que pudesse ser grave. De qualquer forma, eu fiquei lá, fiquei dando apoio a ele, falando que ele não se movimenta, não se mexe, e conversando com ele pra tentar acalmar ele, que ele ficou muito nervoso. E aí, quando a polícia veio, gente, quando a polícia chegou, a sensação que eu tinha era que eles iam me levar presa, que eu ia ser, eu não sei o que passou na minha cabeça. Nesse instante, qual foi o meu pensamento? Correr, entrar no carro e ir embora. E aí, quando eu tava fazendo isso, assim, isso é em milésimos de segundo, tudo muito rápido. Só que eu pensei assim, não adianta eu dar socorro a ele, agora eu tô vendo a polícia, tô fugindo, mas quem foge, porque quem não tem, não foge, né? Aí eu já tava entrando no carro, voltei, e aí conversei com os policiais, e o policial perguntou como que foi, e aí o motoqueiro, graças a Deus, falou assim, não tem culpa não, eu vim, e aí eu fui olhar pra trás pra tentar fazer uma ultrapassagem, e explicou tudo direitinho, o policial pegou meu nome pra fazer a ocorrência, e deu tudo certo. Mas, depois disso, qualquer moto que se aproximava de mim, eu já ficava muito assustada, era como se fosse repetir. Então essa coisa de toda vez que um motoqueiro passava perto de mim, eu ficar assustada, ficar sobressaltada, é um estresse pós-traumático, porque aquela batida foi traumática pra mim. E com certeza pra ele, mas foi muito traumática pra mim. Então, até hoje eu tenho, apesar de não estar podendo dirigir, mas até hoje eu tenho isso. Se eu tô no Uber e passo uma moto, e assim, eu até faço assim às vezes, porque eles passam com muita velocidade e aí parece que vai bater. E tudo isso é por conta do nível de cortisol e do nível de adrenalina que fica na mente, que é liberado no nosso organismo nesse momento do estresse. Então eu espero que você viva mais leve, eu espero que você faça esses exercícios, que você coloque tudo no papel. Mais uma vez eu quero convidar você para nossa live. Vai ser muito, não perca, gente, não perca, e chame alguém, chame um amigo, convida alguém para estar conosco na live e tamo junto. Beijo, Deus abençoe vocês.